Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre um movimento muito importante, que é o movimento relativo Terra-Sol. E aí eu já começo com uma pergunta para vocês. Quem gira em torno de quem? A Terra em torno do Sol? O Sol em torno da Terra? Depende, né? Vocês vão ver que essa questão ela é bem complexa na verdade. Vamos lá, vamos com calma. Na física, gente, a primeira coisa importante é que qualquer movimento ele é relativo, tá? Dizemos que um corpo, ou uma pessoa, um carro, seja lá o que for, dizemos que um corpo está em movimento quando sua posição muda com o passar do tempo em relação a algum ponto de referência. Esse ponto de referência é denominado referencial. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que você está sentado no ponto de ônibus e você vai ser o ponto de referência, você é o referencial. Quando o ônibus passa, o passageiro que está lá na janela desse ônibus, ele está mudando a posição dele em relação a você. Então no seu referencial, você que está no ponto de ônibus, o ônibus e o passageiro da janela do ônibus, eles estão em movimento. Agora, se você estivesse dentro do ônibus, sentado, no seu referencial, né? Só que agora você dentro do ônibus, se você olhasse para um passageiro que está ao seu lado, a posição desse passageiro vizinho aí que está do seu lado não iria mudar em relação a você. Então, agora esse passageiro estaria em repouso. Então, a gente só pode falar de movimento se a gente define um referencial, né? A partir do qual a gente vai analisar se os corpos estão ou não se movendo, né? Mudando de posição. Então, o movimento ele é sempre relativo. É o movimento de alguém em relação a uma referência, a um referencial, né? Então, vamos lá. Aí vem a pergunta. Quem gira em torno de quem? A Terra ou o Sol, né? Se você considerar o referencial do Sol, no referencial do Sol, o Sol está parado em relação ao próprio Sol, né? Óbvio. Então vai ser a Terra que gira em torno do Sol. Agora, se você for para o referencial da Terra, a Terra, em relação a ela mesma, ela está parada, né? Então no referencial da Terra, é o Sol que gira em torno da Terra. Ah, professor, mas eu aprendi que o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro, né, e tudo gira em torno da Terra, estava errado, que houve uma revolução com Copérnico, Kepler, Newton, né, onde os planetas giram em torno do Sol. É verdade? É verdade. Mas aí quando a gente fala que os planetas giram em torno do Sol, eu não estou falando nem do referencial do Sol, nem do referencial da Terra. É como se você pudesse ir para fora do Sistema Solar. Imagina que você está numa nave e vai para fora do Sistema Solar. E lá de fora, externamente, quando você olha, né, ou seja, é um referencial externo, aí você olha quem vai girar em torno de quem. Aí são os planetas e a Terra que vão girar em torno do Sol, né? Então isso é verdade, tá ok? E para a gente descobrir isso foi muito complicado, tem muita gente boa envolvida, né? E foi uma revolução científica muito interessante. Mas ainda assim, a gente tem liberdade de adotar o referencial que a gente quer. Eu posso adotar o referencial da Terra e analisar o movimento do Sol em relação à Terra. Não tem problema nenhum nisso. Vamos fazer uma provocação aqui, um texto interessante do Milor Fernandes, que diz o seguinte: preconceito muito pra frente. Toda hora eu vejo em jornais, revistas, televisão e na rua, pessoas cada vez mais livres de preconceitos. E, no entanto, todas estão convencidas de que a Terra gira em torno do Sol. Por quê? Pergunte a elas e elas responderão: vê, Galileu provou isso há muito tempo, mas provou para quem? Pode ser que tenha provado para os cientistas. O homem comum e mesmo nós, os pejorativamente chamados intelectuais, aceitamos e ponto, sem pensar, preconceituosamente. Como antes de Galileu, acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra. Mas, entre Galileu, de cujas provas nunca tomamos conhecimento, nem sabemos dizer quais são, e a realidade,
que literalmente salta, gira a nossos olhos, temos que acreditar em nossos olhos. Nossos olhos veem com absoluta certeza que o Sol nasce ali a leste e morre do outro lado a oeste, girando em torno de uma Terra absolutamente parada, sobre a qual caminhamos sem sentir o menor movimento. Para mim, o Sol gira em torno da Terra e estamos conversados. É interessante esse texto, pessoal, porque a gente sabe que os planetas giram em torno do Sol, e isso foi muito difícil. A gente demorou bastante, a humanidade demorou muito, tem muitos cientistas envolvidos aí para a gente chegar nesse conhecimento, né? Olhando de fora, né? Como eu falei anteriormente. Mas se você for olhar os nossos sentidos, né? A nossa sensação, inclusive vou jogar um dado aqui só para tirar o chão de vocês. Vocês sabem qual é a velocidade de rotação da Terra? Para a gente que está aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? A gente está girando junto com a Terra, né? Então, qual que é a velocidade de rotação nossa? Depois eu posso mostrar para vocês como que calcula. É da ordem de grandeza de 1000 km por hora, pessoal. Então, durma com um barulho desse. Só devido à rotação da Terra a gente está, mas a gente não sente, né? Não sente esse movimento. Enfim, vai precisar de muita a física, vai precisar chegar com Isaac Newton para a gente conseguir entender por que a gente não sente, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Se você for lá para fora e observar o céu, a sensação que você tem é que o Sol nasce, se põe do outro lado e que o Sol se move. E de noite também, de noite a sensação que você tem, você não sente que a Terra está girando, né? O que você observa é as estrelas, praticamente todo o céu girando, do leste para o oeste. Então, do ponto de vista observacional, é isso que a gente observa. E é claro, a gente tá parado na superfície da Terra, então o nosso referencial é a Terra, né? Então é isso que a gente observa. Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o movimento aparente do Sol. Vou falar aparente por quê, né? É o movimento do Sol em relação à Terra. Vou falar aparente para a gente não virar geocentrista, né? Do dia para a noite, né? Que a gente sabe que no referencial externo vai ser a Terra que vai girar em torno do Sol. Mas nada me impede de analisar a coisa do referencial da Terra. Qual que é a vantagem de fazer isso? Que é o que eu observo. Se você vai lá para fora ver o céu de noite, ver o Sol, a gente está no referencial da Terra, não é verdade? Então isso é um referencial bem coerente com o que a gente sente ali do ponto de vista visual. E aí, pessoal, é aí que vem a questão, tá? A gente acha que o movimento aparente do Sol é simples, mas ele não é. Como é o movimento do Sol ao longo do dia, você sabe? Dá um pause aí e pensa. E ao longo do ano, o movimento do Sol a cada dia, ao longo do ano, sofre alguma variação? Esse movimento é simples, é complexo? Outras perguntas, né? Será que existe algum momento do dia que não existe sombra? Será que no meio-dia do relógio, quando o Sol estiver bem alto, não vai ter sombra? Numa haste, por exemplo? Será que o Sol se nasce e se põe sempre no ponto cardeal leste-oeste? Nos pontos cardeais leste-oeste? Será que é sempre lá? Será que o horário que ele nasce, o horário que ele se põe é fixo ao longo do ano? Será que a duração do dia e da noite em cada dia do ano é a mesma, não é? Varia? Então vocês vão ver que o negócio é bem complicado. Tem muitas variações aí ao longo do ano, tá? Vamos começar falando do movimento diurno aparente do Sol. Então, se você for para um campo aberto e observar o Sol desde o instante que ele nasce até o instante que ele se põe, o que você vai ver aqui em Belo Horizonte é algo semelhante a essa figura aí. O Sol vai nascer, né, lá para o lado do leste, né, e aí ele vai fazer um arco. Ele vai passar aqui num momento do dia, né, próximo do meio-dia do relógio, mas não necessariamente no meio-dia do relógio, tá? Ele vai passar no ponto mais alto. Esse ponto mais alto do movimento a gente chama de meio-dia solar, que não necessariamente é o meio-dia do relógio. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E aí ele vai embora e se põe. Agora uma curiosidade aqui, gente, vocês estão percebendo que o Sol, ele não está passando exatamente em cima da cabeça do observador? Aqui, ó, o ponto em cima da cabeça do observador a gente chama de zênite.
O Sol não está passando por lá. E é aí que é a primeira coisa estranha. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Sol normalmente ele não vai passar em cima da sua cabeça. Esse arco ele vai sofrer uma certa inclinação. Em relação à vertical, esse arco do Sol ele vai sofrer uma certa inclinação. Essa figura está um pouco exagerada nessa inclinação, tá? Em relação a Belo Horizonte, mas se você não estiver na linha do Equador, estiver numa latitude que não é a linha do Equador, né? Não é latitude zero, esse arco em geral vai ser inclinado. Então nasce lá na região leste, no leste, né? Vai fazer um arco inclinado, se põe no oeste. Esquisito, né? O meio-dia solar, gente, é o momento que o Sol passa no topo do seu movimento, né? E nesse momento, gente, eu só vou ter sombra na direção. Se você botar aqui uma vareta, no momento do meio-dia solar, você só vai ter sombra na direção norte-sul. Você pode brincar com uma folhinha de papel e ir desenhando a sombra do Sol próximo do meio-dia do relógio e ver o que acontece com a sombra. Isso é interessante. Outra coisa que acontece aqui, gente, eu vou só chover um monte de informação que acontece com o Sol. Ó, se você for lá para fora, registrar o movimento do Sol dia após dia durante o ano, acontece isso, ponto. Ah, por que acontece isso? Aí nós vamos tentar depois ver com o modelo do movimento, tentar entender por que acontece essas coisas estranhas, tá? Mas por enquanto eu vou só te contar. É fato, acontece. Vai lá fora, registra, acontece isso. Então em BH, por exemplo, só existem 2 dias do ano que a gente vai ter sol a pino. Se a gente morasse na latitude zero, na linha do Equador, esses 2 dias do ano de sol a pino seriam os dias de equinócio, de primavera e outono. Para quem mora na latitude exata dos trópicos, seja no de Câncer ou no do Capricórnio, somente um dia do ano esse sol vai estar a pino, que vai ser nos dias de solstício, né? Cada trópico vai ter o sol a pino num dos 2 solstícios. Se você morar numa latitude maior do que a latitude dos trópicos, você nunca vai ter o sol acima da sua cabeça. Nunca, em nenhum dia do ano. Olha que maluquice. E geralmente o meio-dia solar não coincide com o meio-dia do relógio. Quem quiser, baixa aí o aplicativo no celular, chama Luna Sol Cal. Luna de lua, sol de sol e cal de calculadora. Aqui eu simulei, aí você bota a cidade que você mora, né, direitinho. Aqui eu botei a data de 8 de junho. E alguns dados aqui do sol, ó. Aqui é o momento exato que o sol vai nascer, sunrise, 6 horas e 26 minutos o sol está nascendo. Ele vai se pôr às 17h23 e esse num aqui é o meio-dia solar. Então o sol vai estar no ponto mais alto da sua trajetória diurna, né? Não vai ser o meio-dia, vai ser 11 horas da manhã e 54 minutos. E tem também a duração do dia, olha. Aqui, nesse dia, né? A duração do dia, ou seja, o momento que o sol está acima do horizonte, né? Depois a gente vai ter a noite. O comprimento do dia é 10 horas, 57 minutos e 29 segundos. Como o dia tem 24 horas, então, para o dia 8 de junho, vocês estão percebendo que a noite tem uma duração maior do que o dia. A gente está mais próximo do inverno do que do verão, né? Então tem essas coisas todas estranhas aí. Você pode ir variando os meses aí e ver o que acontece. Bom, vamos lá. Então o movimento diurno do Sol, essa coisa esquisita, né? O arco ele é um pouco inclinado, né? Muita gente não sabe disso, agora está sabendo. E ao longo do ano, o que acontece se você, mês a mês, observar aonde que o Sol está nascendo ou aonde que o Sol está se pondo, tanto faz. Aqui nessa figura eu tenho um registro uma foto da Maria de Fátima Oliveira Saraiva. Ela registrou o pôr do sol em Porto Alegre. E aí na primeira imagem, olha só, gente, que interessante. Em junho, tá vendo aqui isso aqui é o prédio 1. Olha lá, o sol está se pondo atrás do prédio 1. Já em agosto, ela tirou outra foto, né? O sol já está se pondo deslocado em relação ao prédio 1. Olha o prédio 2 aqui, ó.
Já em outubro, o Sol já ultrapassou o prédio 2, ó. Dezembro foi mais um pouco, né? Em março ele já começa a voltar. E aí é bem interessante, o que você observa ao longo do ano é o seguinte, o Sol só vai nascer rigorosamente no ponto cardial leste e se pôr rigorosamente no ponto cardial oeste nos dias de equinócio, de primavera e outono. Ao longo dos outros dias do ano, o Sol, em relação ao leste ou em relação ao oeste, tanto faz, ele vai dançar 23 graus e meio para um lado e para o outro, tá? Esse 23 graus e meio para um lado e 23 graus e meio para o outro, em relação aos pontos leste e oeste, vão bater nas datas do solstício de verão e inverno. Aqui tem uma figurinha aqui, ó. Esse plano verde aqui seria o seu chão, o seu horizonte. Aqui está o ponto cardial leste, né? Então aqui no equinócio de outono e primavera, o Sol vai fazer esse movimento, ó. Ele vai nascer exatamente no ponto cardial leste. Aí ele vai fazer o movimento diurno dele. E com um arco inclinado, como a gente já discutiu. Já nos dias de solstício, vamos pegar aqui o solstício de inverno, ó. Já é esse arco aqui. O Sol não nasce mais, o Sol está aqui embaixo, né? Aqui ainda é noite. Ele vai nascer quando ele chegar aqui, né? Ele não está nascendo no ponto L, tá vendo? Ele deslocou aqui. No solstício, em ângulo, ele vai ter andado aqui 23 graus e meio. Aí ele vai fazer o arco diurno dele. E aqui o dia vai ser menor do que a noite. Já no solstício de verão, o Sol vai nascer já deslocado para o sul aqui, ó, 23 graus e meio deslocado para o sul. Vai fazer um arco, né, também inclinado. Só que agora a passagem dele aqui, né, o comprimento dele, o traço que ele faz aqui no dia é maior do que na noite. Então o dia vai durar mais que a noite no verão. Olha que coisa esquisita. Tá esquisito? A coisa fica mais esquisita ainda, porque o movimento... Isso aqui é para Belo Horizonte, tá? Embora a foto seja para Porto Alegre, em Belo Horizonte vai acontecer algo semelhante em relação ao deslocamento do nascimento ou caso do Sol. E os arcos seriam assim para Belo Horizonte. Mas depende da latitude. Então vamos para a latitude aqui 0, na linha do Equador. Aí a coisa fica mais tranquila, tá, gente? Se a gente estivesse num local latitude 0, tá aqui o bonequinho, né? O Sol continuaria dançando aqui, né? O nascimento dele ao longo do ano em relação ao leste, né? Teria essa dança de 23 graus e meio para um lado e para o outro. Só que agora os arcos, eles não são mais inclinados. Olha lá Belo Horizonte, ó. Cadê? Belo Horizonte, esses arcos, né, ao longo de um dia, é um arco inclinado. É aquilo ali que eu mostrei na figura, né? O arco inclinado. Agora no Equador não. No Equador o Sol vai fazer um arco aqui, ó, bonitinho. Não vai estar esse arco, ele não vai estar tombado, ele vai estar ali perpendicular ao chão, digamos assim, né? O plano delimitado por esse arco diurno aqui, né, do movimento diurno, ele está perpendicular ao seu chão. No Equador, em Belo Horizonte, tem uma certa inclinação, tá? E se você for para os polos, vamos para o Polo Norte, por exemplo, latitude 90 graus, né? Mas analogamente vai acontecer também se você for para o sul, tá? O que vai acontecer é o seguinte, gente. Aí a coisa é completamente maluca, tá? Aqui está o seu horizonte, aqui está o bonequinho, aqui está o leste, né? Oeste, norte, sul. Vamos pegar aqui num dia de verão. O Sol, olha o Sol aqui, ó. O Sol vai estar em cima da sua cabeça e ele vai fazer um círculo fechado em cima da sua cabeça. O Sol não vai nascer no leste e se pôr no oeste, não. O Sol já vai estar no alto e ele vai simplesmente fazer um círculo em cima da sua cabeça, um círculo fechado. E vai fazendo isso dia após dia. Quando chegar, você for caminhando do verão para o equinócio, ele vai continuar fazendo isso, mas ele vai descendo aqui, né? Vai ficando cada vez mais baixo. E quando chegar nos dias de equinócio, gente, aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer um círculo fechado, mas na borda do seu horizonte. Então é como se você fosse para o alto numa montanha, né? Lá no Polo Norte ou no Polo Sul, você observaria o Sol tangenciando o seu horizonte,
fazendo um círculo fechado. E se você for do equinócio para o inverno, né, e também voltando do inverno para o equinócio, o Sol vai fazer esses círculos fechados, só que abaixo do seu horizonte, então é noite. E aí olha que coisa estranha, gente. Se o Sol ao longo de um dia faz um círculo fechado em cima da sua cabeça no verão, e vai fazendo isso, você tem 24 horas de dia e nada de noite. E, em contrapartida, nos outros 6 meses, né, que o Sol faz círculos embaixo do seu horizonte, você vai ter 24 horas de noite e nada de dia. Então, nos polos acontece essa coisa esquisita, né? 6 meses de dia, de 24 horas de dia após dia, né? Nos equinócios, o Sol tangencia o horizonte e 6 meses de noite, onde o Sol está abaixo do seu horizonte. Olha que maluquice, gente. Bom, aí vem a grande questão. Eu não expliquei nada, eu só estou contando para vocês. Se você for para o Polo Norte, for para o Equador e observar o Sol em Belo Horizonte, você vai observar isso. Se você tirar foto, se você fizer registro, isso acontece. Isso é o dado observacional. Ponto. Aí vem a questão, mas como que eu consigo explicar isso? Hoje a gente sabe que esse modelo de translação da Terra em torno do Sol é coerente para explicar isso tudo, embora seja muito difícil você olhar para esse modelo e conseguir entender tudo isso que eu falei para trás. Eu não consigo, não sei se vocês conseguem. Então o modelo aqui que vocês estão acostumados, né? Heliocêntrico, a gente tem aqui o Sol no centro e a Terra aqui no ponto A, depois ela vai para o ponto B, C e D, ela vai transladando, né? Isso aqui é um movimento de translação e a Terra tem um eixo de rotação. Além de transladar, ela gira uma volta, né, a cada 24 horas. E o eixo de rotação, gente, olha como é que ele é tombado aqui, ó, em relação à vertical, ó. Ele é inclinado aqui 23,5 graus. Lembraram disso na geografia? E é essa inclinação do eixo de rotação da Terra, né, esses 23,5 graus, que o eixo meio que tombou ali, né, nessa figura, é que explica as estações do ano. Então aqui no ponto A, por exemplo, o hemisfério sul recebe mais energia solar do que o norte. Então, no ponto A, eu tenho verão no sul. Já no ponto C, lá do outro lado, já é o contrário. É o hemisfério norte que recebe mais energia do que o sul. Então, eu tenho inverno no sul. E nos pontos B e D, né, são pontos simétricos aqui. Então, são os equinócios de outono e primavera. Então, entender a estação do ano com esse modelo é fácil, mas entender toda essa maluquice que eu falei aqui para trás é bem difícil, né? Então, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha, né? Vamos trocar de referencial, vamos para o referencial da Terra, porque embora não é o modelo, né, do sistema solar que a gente tem quando olha de fora, né? Mas ir para o referencial da Terra é bom, porque é o referencial que a gente mora. E os astrônomos gostam muito de usar esse referencial para observação, né? Então vamos lá. Vamos fazer a troca de referencial aqui, ó. Então eu sei que ao longo de um ano a Terra gira em torno do Sol, mas com o eixo inclinado. Então agora eu vou fazer o seguinte. No referencial da Terra, eu vou mudar o referencial da Terra. Se aqui em cima, no referencial do Sol, o Sol vê a Terra lá no ponto 1 tombada, agora eu vou para o referencial da Terra e vou botar a Terra em pé, ó. Vou botar o eixo de rotação na vertical. Então eu vou ter que girar essa figura aqui, ó. Se o Sol vê a Terra no ponto 1 com o eixo inclinado, quando eu boto a Terra aqui, esse eixo na vertical, toda essa figura gira e o Sol vem parar aqui embaixo. O que eu estou querendo dizer? No referencial do Sol, o Sol vê a Terra lá do lado direito, no ponto 1, tombada. Já no referencial da Terra, se você colocar a Terra em pé, você vai ver o Sol lá embaixo, no ponto 1 aqui de baixo. No referencial do Sol, 6 meses depois, né, o Sol vai ver a Terra do outro lado, do lado esquerdo, né, com o eixo tombado. Esse mesmo instante visto no referencial da Terra, agora vamos botar a Terra em pé, girando a figura para a Terra ficar em pé, o Sol vai subir lá para cima. Então, no referencial do Sol, no dia, no instante A, a Terra está ali, né,
esse mesmo instante visto da Terra, a Terra está em pezinho, o Sol está lá embaixo. 6 meses depois, no referencial do Sol, a Terra está lá do lado esquerdo, né, com o eixo inclinado. Esse mesmo dia, no referencial da Terra, botando a Terra em pé, é como se o Sol estivesse lá em cima. Então a gente tem essa situação aqui, ó. Se você analisar o movimento no referencial do Sol, você pode botar aqui a Terra transladando em torno do Sol, mas com o eixo de rotação inclinado, né, em relação à vertical. Esse mesmo movimento relativo, né, no referencial da Terra, você botando a Terra aqui no centro, é como se o Sol tivesse uma órbita inclinada. Olha que interessante. E aí, gente, olha só, para você pegar a Terra que estava com o eixo de rotação inclinado 23 graus e meio e botar ela na vertical, significa que esse ângulo aqui, ó, a órbita do Sol no referencial da Terra, quanto que ela é inclinada aqui? Os mesmos 23 graus e meio. Então olha que interessante. Aí os astrônomos definem um conceito chamado esfera celeste, tá, gente? Então, esfera celeste é o seguinte: é um modelo só para ajudar você localizar objetos, não tem nada a ver com a realidade em si, tá? Mas os astrônomos consideram assim: você bota a Terra no centro como referencial, e aí você imagina uma esfera celeste, né? É uma esfera que está lá no infinito, tá? Com um raio tendendo ao infinito. E aí você imagina que tudo do céu está grudado nessa esfera celeste. Tanto o Sol como as estrelas, entendeu? E aí esses objetos no céu vão se mover aí, né, nessa esfera celeste. E aí o astrônomo está preocupado só em apontar o telescópio para o lugar certo, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver com distância de profundidade, não. Esse modelo não serve para isso, não. Mas vamos definir então esse conceito de esfera celeste, ó. A Terra está no centro. E aí se eu pego aqui o norte e sul da Terra e prolongo até chegar na esfera celeste, eu tenho os polos norte e sul celestes. Se você a Terra é essa bolinha pequenininha aqui, azul. Se você pegar a linha do equador da Terra, expande ela até ela tocar a esfera celeste, a gente tem o equador celeste. E como a gente viu agora há pouco no referencial da Terra, o movimento anual do Sol, agora, gente, a gente está falando do movimento anual do Sol. Não confundir com o movimento diurno que a gente viu no início da aula, que em 24 horas, né, o Sol nasce no leste, se põe no oeste, fecha o ciclo, nasce no leste de novo, né? Aqui é o movimento anual. Tudo tem a ver com a translação da Terra, que quando a gente vai para o referencial da Terra, isso vira uma translação do Sol. Só que essa translação ela é inclinada em relação ao equador celeste. E esse ângulo aqui, entre a órbita, né, do Sol e o equador celeste, é o 23 graus e meio, que tem a ver com aquela inclinação da rotação da Terra lá no referencial do Sol. Então é isso, gente. E nesse modelo, veja que também é muito simples entender as estações do ano. Então a gente olha aqui, pessoal, olha só. Quando o Sol está aqui, nesse ponto aqui mais alto, o hemisfério norte recebe mais energia. Então quando o Sol está aqui, nesse momento do ano, é verão no norte e inverno no sul. 6 meses depois, quando o Sol estiver lá embaixo, a coisa inverte. Então vai ser verão no sul. E nesses pontos onde a órbita, né, do Sol corta o equador celeste, eu tenho uma simetria, mesma energia para os hemisférios norte e sul, né? Então são os equinócios de primavera e outono. Essa órbita que o Sol faz na esfera celeste, a gente chama de eclíptica. Depois eu posso contar para vocês por que tem esse nome. Chama eclíptica. Então veja bem, agora olha que maluquice. E a rotação da Terra, como é que fica nessa história aí? Se eu estou no referencial da Terra, gente, eu não vou fazer a Terra girar. Porque no referencial da Terra, né, a Terra está parada em relação a ela mesma. Então o que eu vou fazer para simular o movimento do Sol, das estrelas e tudo mais? A Terra, nesse referencial, ela vai ficar parada. Quem vai girar é a esfera celeste, que vai girar no sentido contrário.
Então veja bem, quando você vai para o pátio e vê o sol nascer no leste, se pôr no oeste, ou ver as estrelas de noite nascerem no leste, girar no céu, o céu como um todo vai girar, né, para o oeste, na verdade isso tem a ver com a rotação da Terra. Mas no nosso referencial, que é compatível com o que a gente está vendo, né, o que a gente está vendo é o céu girar no sentido contrário. Então, em vez da gente sentir a rotação da Terra, né, no sentido correto dela, para a gente é como se o céu estivesse girando no sentido contrário. Então, essa é a ideia. Então, nesse modelo, a Terra está lá no centro, é o referencial, né, está lá quieta. E aí, gente, para simular a rotação da Terra, a cada 24 horas, toda a esfera celeste completa uma volta, no sentido contrário ao sentido de rotação da Terra. Então vamos pegar aqui, ó, o Sol está aqui, ó, nesse ponto mais alto, inverno no sul. Em 24 horas, toda a esfera celeste e o Sol que está lá também, ele vai dar uma volta junto com a esfera celeste e vai voltar praticamente para o mesmo lugar. Só que ele não vai voltar praticamente para o mesmo lugar, porque também existe a translação. Então, 24 horas, toda a esfera celeste gira, o Sol gira junto, volta quase para o mesmo lugar, mas ele andou um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, 6 meses depois de 6 meses que a esfera celeste girou, a cada 24 horas ela deu uma volta, 6 meses depois disso, o Sol já vai estar lá embaixo, ó, e já vai ser verão no sul. Entenderam a ideia? Então, passou um dia, a esfera celeste dá uma volta, o Sol vai junto, e ele volta quase para o mesmo lugar. Mas dia após dia, ao longo do ano, além desse movimento de giro a cada 24 horas, que é o movimento diurno, ao longo do ano, a cada volta, a gente observa que o Sol vai caminhando aqui, vai fazendo esse caminho na eclíptica. Isso tem a ver com a translação da Terra, né? Que no referencial da Terra é como se o Sol tivesse transladando aqui, fazendo esse caminho, que é a eclíptica. Bom, gente, é isso. Isso tem tudo a ver, tá, pessoal, com os signos, com a astrologia, embora a astrologia seja uma bobagem, né? Mas olha que interessante. Nesse modelo aqui, é como se o Sol fizesse um caminho no céu. Então, você aqui da Terra, quando você olha para o Sol em qualquer dia do ano, é como se o Sol tivesse... É claro que olhando para o Sol, você só vai ver o Sol, ele ofusca tudo, né? Mas é como se o Sol estivesse apontando, né? Se você projetar lá para as estrelas, né, que estão bem mais distantes, é como se o Sol estivesse apontando para uma certa constelação. Então aqui na figura do lado, ó, a gente já está voltando para o modelo que a Terra está girando. Ó. À medida que a Terra gira lá, ó, quando você da Terra olha para o Sol, é como se o Sol estivesse apontando para uma certa constelação. E ao longo do ano, o Sol vai varrer uma faixa, né, uma faixa de constelações que tem a ver com esse movimento aqui, com a eclíptica. Essas são as constelações do zodíaco, que dá origem aos signos. Então a ideia da astrologia qual que é? Quando você nasce num certo dia, a ideia é que o Sol ele vai estar projetado numa certa constelação. Então, por exemplo, o meu signo é Capricórnio. A ideia é que o Sol, no dia que eu nasci, ele estava projetado na constelação do Capricórnio. Ah, professor, então é verdade que a astrologia pega posições e projeções de Sol, planeta, pererê, parará? É verdade. Agora, isso significa que é ciência? Não. No fato de ter matemática e de lidar com posições não significa que é ciência. Por que não é ciência? Porque a astrologia é uma grandíssima bobagem. Porque ela acredita... Qual que é a crença da astrologia, gente? O problema está aqui. A astrologia possui uma crença que é para onde o Sol apontava no dia que você nasceu, ou a posição, configuração, posições dos planetas no dia que você nasceu. Isso exerce uma influência direta na sua vida, no seu psicológico, nas suas características, no seu dia, se o seu dia vai ser bom, vai ser ruim, e isso não tem pé nem cabeça. Tanto não tem pé nem cabeça do sentido teórico, de ciência, de tudo que existe, quanto isso não resiste a qualquer confronto com a realidade. Tá? Qualquer confronto que você faça com a realidade, como eu já mostrei na aula anterior,
isso não se sustenta, tá certo? Então por isso que a astrologia não é ciência. Mas é fato que o Sol, ao longo do ano, ele vai caminhando, entre aspas, né, numa faixa de constelações. Agora tem mais uma coisa esquisita, maluca aqui, que quem gosta de astrologia vai ficar com raiva. A Terra tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, que é a precessão do eixo de rotação. É um movimento muito lento, tá? O ciclo dessa precessão demora 26 mil anos, então é uma coisa que na nossa escala de vida, do momento que você nasce até que você morre, né? 26 mil anos é muita coisa, então tá longe de completar um ciclo, né, gente? Mas quando a astrologia foi estabelecida, definir os signos lá atrás, para os dias de hoje, no ano que eu nasci, no ano que vocês nasceram, se passaram milhares de anos, poucos milhares de anos, né? Então, isso já fez alguma mudança. Então, por exemplo, quando eu olho lá na astrologia, eu nasci 29 de dezembro. A astrologia diz que meu signo é Capricórnio. Só que eu nasci no ano de 1981. Isso significa que no ano que eu nasci, no dia que eu nasci, o Sol estava apontando para Capricórnio? Não, porque os signos foram feitos milhares de anos atrás lá. Isso significa que no dia 29 de dezembro, há milhares de anos atrás, quando a astrologia montou lá a definição dos signos, lá há milhares de anos atrás, no 29 de dezembro, apontava para Capricórnio. E hoje, esse efeito da precessão do eixo de rotação da Terra fez a coisa mudar. Então, por exemplo, aqui tem uma tabelinha, ó, signo segundo a astrologia e segundo a astronomia. No meu caso é Capricórnio. Então, vou pegar aqui, segundo a astrologia, Capricórnio, ó, quem nasceu entre 22 de dezembro e 20 de janeiro é Capricórnio. Ou seja, o Sol estava projetado em Capricórnio em 29 de dezembro, mas milhares de anos atrás. E no ano real que eu nasci, aí eu tenho que olhar a coluna aqui, ó, segundo a astronomia. Aí eu vou procurar aqui, achei, ó, entre 19 de dezembro e 19 de janeiro, então 29 de dezembro está aqui, já é Sagitário. Então no ano real que eu nasci, no dia 29 de dezembro, o Sol não estava projetado em Capricórnio, ele estava projetado em Sagitário. Bom, o que isso muda? Ah, professor, então minhas características que eu achava que era Capricórnio, eu tenho que mudar, passar. Não, gente, isso significa nada, porque a astrologia é uma bobagem, e seja Capricórnio, seja Sagitário, é sem pé nem cabeça, é um absurdo dos absurdos você acreditar que configurações de corpos celestes vão ter alguma influência sobre sua vida, né? Então, isso é só uma curiosidade que eu estou passando para vocês aqui. Inclusive, eu fiquei famoso alguns anos atrás no Cefet, tá? Eu fui aplicar uma prova para uma turma de terceiro ano e eles estavam apertados, precisando ir bem na prova, me fizeram um carinho, né? Eu chego na sala, tem um vaso de flores de presente, 2 chocolates e um quadro todo bonito e carinhoso, né? Onde eles colocaram: querido professor, os astros conspiram por uma prova em dupla. E aí eu fiquei emocionado, comi o chocolate e tomei minha decisão, né? Escrevi no quadro: astrologia não é ciência, prova individual. Um aluno tirou as fotos do quadro, jogou esse trem na internet. Eu não sei como esse negócio foi parar num site de humor chamado A Negão, que publicou a notícia: os astros não dizem nada. E o Universo Nacionalista compartilhou esse negócio, deu centenas de milhares de compartilhamento. Fiquei famoso momentaneamente, né? Eu entrei lá, falei: eu sou o professor desse caso aí e tal. Aí um astrólogo lá ficou nervoso: aposto que esse professor é capricorniano. Ô, gente, não é que eu sou? Aí eu fingi de bobo lá e falei: não, eu não sei que signo que eu sou 29 de dezembro, tal. Aí o astrólogo: não disse, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, pelo amor de Deus, tá? Então a astrologia é uma grandíssima bobagem. Mas como eu sou capricorniano, eu costumo ser cético com essas coisas. Vamos lá. Então, gente, a gente fez a troca de referencial. No referencial da Terra, eu tenho esse modelo da esfera celeste. O Sol descreve uma trajetória que é eclíptica, né? Inclinada. E é fácil entender as estações do ano. Como também era no referencial do Sol, né? Mas aí que vem a questão. Será que agora eu consigo entender todas as maluquices que eu falei no início da aula? O arco inclinado do movimento diurno,
a variação do ponto de nascimento ao caso do Sol ao longo do ano, as durações do dia e noite que vão mudando ao longo do ano. Será que eu consigo entender agora? A resposta é sim, mas a gente precisa sofrer um pouco mais. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês com uma simulação computacional como entender tudo isso, tá certo? Mas é uma parte um pouquinho mais difícil, não fique chateado se a coisa travar, nós vamos caminhando junto. E vocês vão ter também um PDF onde tem um texto de tudo que eu falei na aula de hoje e 3 exercícios que são bem mais tranquilos, que vai ser a tarefa de vocês. Então, é isso por hoje, é só. Um forte abraço a todos.